Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Onde para você, na sua visão, se inicia o rock? Qual é a sua visão assim? Aonde para você ali fala, ó, daqui para mim começou o rock and roll? Olha, na verdade, né, meio que na década de 40, assim, né? Sim, Com alguns artistas. Isto. E algumas canções que foram consideradas rocks, né? Por exemplo, da Sister Rosetta Tharpe, do Ike Turner, né? Ike Turner também, lembrar dele. Então tem alguns registros ainda da final da década de 40, né? Que foram consideradas canções de rock, né? Legal. Só na década de 50 que foi, né, com a história lá do DJ Alan Freed, né? Depois da expressão rock and roll, que essas músicas foram ganhar mais destaque, né? Legal. Eu vou entrar um pouco mais nessa questão do Alan Freed, porque vamos dizer, a referência que se considera o início, mas aí entra no que o Hugo falou, que é a brancalização do rock, é isso? Esse é o termo? É o embranquecimento do rock, né? Embranquecimento do rock. Então, ali eu acredito que começa ali o embranquecimento do rock. Acho que a primeira figura mais importante é o próprio Elvis Presley, né? Sim, em questão de figura, sim, sem dúvida. O Everton, para você, qual que é em que momento ali começa o rock and roll para você? Como diz o Justin Werfels, seria mais ou menos no final de 40 para 50, né, que veio aí com o blues, com o Robert Johnson, né, todas aquelas bandas. Para mim foi mais nesse final, de 40 para 50, e para mim tem um começo rock and roll mesmo. Legal. Agora, quando que para você, o Everton, não, desculpa, para você, questão dessas décadas, qual que é o que te inspirou mais, assim, por exemplo, em gostar do que essa década trouxe? Assim, o que te inspirou mais? Nessa década, você fala entre 50 e 60, né? Isso. Não, vamos falar de 50 primeiro. Primeiro? O que me inspirou mesmo foi o Robert Johnson, ali com o seu violão, com o blues também, que foi a maquina, todo o swing. Aquilo realmente me afetou bastante, assim, quando eu vi, e me atraiu para dentro do rock and roll mesmo, foi o Robert Johnson. Legal. E também o Ronnie Hooker, né, também, que veio com a questão do violão, da base. Nós temos o Chuck Berry também, que é fenomenal. Little Richard também, que foi um grande compositor do rock and roll. Legal. Hugo, para você, qual que da onde, assim, de todo o contexto, assim, da onde você considera, assim, ó, para mim o rock começou aqui? Olha, nesse curso que eu fiz sobre o início, eu coloquei, talvez, o início do rock, o berço mesmo, com um pianista chamado Pete Johnson. Pete Johnson, em 1938, ele lançou a música Rollin' Pete. Ele era um virtuoso do boogie woogie. O boogie woogie é um estilo tocado no piano, semelhante ao blues, só que mais rápido e com um padrão de acompanhamento na mão esquerda bem característico do boogie woogie. Então ele começa a tocar esse blues mais rápido com esse acompanhamento e você já começa a ouvir nessa música de 1938 uma sonoridade muito característica do que vai ser o rock and roll depois. Mas tem uma música também que é muito importante, que é a música Rocket 88, que o outro citou do Ike Turner, né? Que era o marido da Tina Turner. Sim. Então essa música Rocket 88
Por que que ela é muito importante, ela é muito paradigmática para a gente? Porque ela foi considerada a primeira gravação com um som distorcido da guitarra. E o que que aconteceu? A distorção da guitarra ela foi um acaso. Segundo conta as histórias, tem várias histórias, mas uma das histórias é de que ele estava tirando o amplificador do carro e esse amplificador, ele encostou em algum lugar, ou caiu, o que aconteceu? Ele rasgou o alto-falante do amplificador da guitarra. E ele, ainda assim, na hora de gravar, ele conectou a guitarra lá e começou a tocar. E esse som do alto-falante rasgado começou a distorcer um pouco. Eles acharam interessante e mantiveram isso na música. Então, isso foi, assim, uma mudança total, porque a partir daí começou a tentar chegar nesse som de outras formas. Então, outros músicos começaram a rasgar alto-falantes, a fazer pequenos cortes, ou então comprar amplificadores e colocar no máximo e tocar o mais forte possível. Por exemplo, o Chuck Berry, ele tem um pouco disso. Na música Roll Over Beethoven, que já é da década de 50 mesmo, o som de guitarra é um som limpo de guitarra, que é o som característico da época. Sim. Mas ele já toca com tanta força no instrumento e o amplificador provavelmente está num som tão alto que você já percebe uma distorção. Já não é um som limpo de guitarra amplificada como se soasse um violão. Já começa a ter o som do que a gente vai pensar depois do que vai ser o rock. Então, acho que essas três músicas, né, o Rollin' Pete, de 38, essa Rocket 88, de 51, e o Roll Over Beethoven, de Chuck Berry, de 55, elas são, assim, músicas bem importantes para que a gente crie a base de todo o rock, do que seria o rock and roll. Porque aí ele se separa do blues. Sim. Porque você vai ter o blues, e o blues permanece vivo por muito tempo. O blues nunca morreu. Você tem até hoje grandes músicos de blues tocando. Sim. Mas é sempre aquela mesma estrutura, aquela sonoridade. Mas o rock e o rock and roll, ele começa a se separar ali no começo da década de 50 mesmo, com esse som mais rápido, vindo do próprio Boogie Woogie, do Pete Johnson. E engraçado é isso, que a história da música do rock é cada vez mais rápido e mais barulhento. Sim. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Para você, então, depois que, para mim, poxa, sensacional tudo isso, velho, porque o que eu vejo, que é muito da história do rock, é que são pequenos acidentes que vão tornando a história o que é. Eu, por exemplo, sei da história, por exemplo, no baixo, a história do slap. A história do slap é porque um baterista faltou, e eu acho que o criador do slap teve que marcar percussão no baixo. E aí, por isso, ele foi e adotou essa medida de fazer a percussão no baixo, então veio o slap. Justamente por um som da caixa, né? Pá. Então, assim, é bem legal todos esses pontos, assim. Agora, uma pergunta. Esse distanciamento do blues pro rock, né? Para você, Hugo, o Rhythm and Blues é o rock dos negros? Não diria exatamente dessa forma, né? O Rhythm and Blues é o rock mais clássico, né? Esse rock inicial dos anos 50. Talvez a gente possa pensar um pouco nisso, se a gente pensar nele enquanto o rock mais clássico, o rock inicial, que é essa ainda mistura, né? Onde o rock ainda está próximo do blues, antes dele se afastar cada vez mais. Talvez a gente possa pensar um pouco nisso, é um rock mais caracteristicamente negro. Entendi. Né? Em algum momento você vai ter os músicos brancos que começam a gravar e começam a se destacar. Por exemplo, você vai ter no final da década de 50, cadê? Quando eu falei aqui, tô achando de papelzinho aqui, o Buddy Holly, por exemplo. Buddy Holly, ele fez muito sucesso no final da década de 50, tanto é que quando ele morreu, né, em 59, 3 de fevereiro de 59, criou-se nessa ideia ao dia que a música morreu, né, que morreu ele, o Rich Valens. Rich Valens é o compositor daquela música La Bamba, e o Buddy Holly tem aquela música That Will Be the Day, que inclusive o Beatles chegou a fazer cover quando ainda nem era Beatles, ainda era Quarrymen, coisa assim. Então, você tem o Elvis, você vai ter o próprio do piano, que eu falei, o
Jerry Lee Lewis, né? Sim. Esse Buddy Holly, o próprio Rich Valens, todos são músicos brancos que se apropriam do rock, mas a gente tem que pensar que a mídia, entende? Ela vai dar preferência aos brancos. Para os brancos, né? Isso foi os brancos. Vai tocar música de época. branco na rádio. Sim. Tem a questão da rádio, tem a capa do disco, tem um show. Então, eles começam a fazer shows e começam a fazer sucesso. Os negros estão lá, mas eles não vão ter o mesmo espaço midiático disso. Então, a gente pode até pensar de uma forma assim bem didática. Talvez Rhythm and Blues, uma sonoridade mais negra disso. Mas quando começa o rock and roll, né, fora os que iniciaram o rock and roll, como o próprio Chuck Berry, né, os demais que seguem a linha praticamente são brancos. Os grandes nomes que ficam.